Israel for killing civilians and you won't condemn Hamas for killing civilians? How many times you have interviewed Israeli officials, Louise? Hundreds of times. Hundreds of times. How many times Israel have committed war crimes right live on your own cameras? Do you start by asking them to condemn themselves? Have you? You don't. You don't. No, I'll answer that question. You don't. You know why I refuse to answer this question? Because I refuse the premise of it. Because at the very heart of it is misrepresentation of the whole thing. Because it's the Palestinians that are always expected to condemn themselves, as opposed to this business by BBC and the mainstream media for 75 years. You bring us here whenever there are Israelis who are killed. Did you bring me here when many Palestinians in the West Bank, more than 200 over the last few months? Do you invite me when there is such Israeli provocations in Jerusalem and elsewhere? Because what Israelis have seen, which we started by saying tragic, the last 48 hours, the Palestinians see every day for the last 50 years. You know the situation in Gaza, you've just described it. This is the biggest open-air prison. Those people, 2 million, have been taken hostage by Israel for the last 16 years. So I'm saying this just to say, Louise, perhaps this is about time we abandon this rhetoric, very dangerous, this framework, and we start giving people the real ugly truth sometimes. Olá, esse cara que você acabou de assistir aí é o Hussam Zomlot, embaixador da Palestina no Reino Unido. O que o Zomlot diz nesse vídeo é sobre o processo de desumanização do povo palestino quando se trata de sua relação com Israel. E nós colocamos aqui um desafio de alguém mostrar algum entrevistador do Ocidente perguntando se uma autoridade israelense condena os pogroms na Palestina. Agora vamos à pauta de hoje. A guerra de Israel contra a Palestina continua a pleno vapor. Após a aprovação da trégua humanitária pela Assembleia Geral da ONU, nada mudou no campo de batalha a não ser para pior. Israel voltou a bombardear hospitais, escolas e abrigos em gerais. Os dias foram de intensos protestos no mundo inteiro. Teve até passeata no Roblox. Em Londres, 500 mil marcharam próximo ao parlamento inglês pedindo cessar-fogo humanitário. A pressão pela entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza e por uma pausa humanitária cresceu por parte da União Europeia, especialmente pela França e pela Alemanha, mas não o suficiente para fazer com que Netanyahu se mexesse. Pelo contrário, o genocídio recrudesceu desde então. Agora, o conflito entra em uma nova fase. Israel derrubou a cerca e finalmente começou sua invasão por terra, enquanto invade também Jenin, na Cisjordânia, sequestrando vários palestinos, inclusive crianças. A França também disse que era para Israel cuidar dos palestinos na Cisjordânia, que estavam sendo atacados e mortos por colonos israelenses. Acho que vai levar algum tempo ainda para o Manuel Magrão começar a desconfiar que, na verdade, quem garante essa violência são as próprias forças de ocupação israelenses. A situação em Al-Quds ficou ainda mais tensa depois que a guerra se iniciou pelo chão. O regime israelense deu um ultimato para evacuação imediata, alegando que o Hamas mantinha um quartel-general lá. Um grupo de rabinos israelenses, no dia 31, assinou uma carta a Netanyahu pedindo para bombardear o outro hospital, o Al-Shifa, que é o maior hospital de Gaza e abriga atualmente 50 mil deslocados. De acordo com eles, não há problema moral nenhum na doutrina judaica bombardear um hospital, se for supostamente para defender o judaísmo. Ainda citam de maneira cínica que tudo estaria resolvido se o regime avisasse com antecedência que iria bombardear, pois na cabeça oca deles daria tempo para realizar uma evacuação e ficaria somente quem estivesse para defender o movimento de resistência islâmica. استهداف المستشفى التركي الآن من قبل العدو الصهيوني. No dia 31, o mundo foi acordado alarmado com a notícia de que o regime israelense bombardeou o maior campo de refugiados palestinos a sangue frio, o campo de Jabalia. Centenas de palestinos morreram no bombardeio. O oficial disse em entrevista para a CNN que eles sabiam que tinham civis lá,
mas que eles bombardearam para assassinar um comandante do Hamas, como se as outras centenas de mortes fossem apenas um dano colateral. Assumiu para todo mundo que Israel cometeu mais um crime de guerra. O Hamas não confirmou se seu militante foi morto no ataque. Zomlot, o embaixador que você viu anteriormente, falou sobre o ataque. Nothing justifies the carpet bombing of entire civilian areas. What is happening now could not be justified by any standards. When the world fails to call for a ceasefire, and we hear some Western governments, including the US and the UK, calling for a pause for war crimes and crimes against humanity. Really? The world has failed, I tell you. The world has failed yet again. A fronteira de Rafah foi aberta no dia 1º de novembro para evacuação de feridos e estrangeiros, enquanto os ataques israelenses recrudescem. É uma forma de Netanyahu despressurizar um pouco diante dos crimes contra a humanidade que vem perpetrando na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No entanto, dentre os estrangeiros, somente americanos estão sendo evacuados. Eles mesmos bombardeiam, eles mesmos têm a prioridade na hora de fugir. Ao mesmo tempo que faz isso, o primeiro-ministro do regime israelense fez um concurso conclamando uma guerra santa contra a Palestina, comparando os palestinos ao povo de Amaleque. Debéis recordar lo que Amalek os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia, y nosotros lo recordamos y estamos luchando nuestras valientes tropas y combatientes que están ahora en Gaza o alrededor de Gaza y en todas las demás regiones de Israel, se están uniendo a esta cadena de héroes judíos, una cadena que ha comenzado hace 3000 años desde Josué ben Nun hasta los héroes de los 1948, la guerra de los 6 días, la guerra de los 73 de octubre y todas las demás guerras en este país son tropas de héroes. Tienen un objetivo principal supremo, derrotar completamente al enemigo asesino y garantizar nuestra existencia en este país. Siempre hemos dicho, nunca más es ahora. Ora, a que episódio da Bíblia o Sr. Netanyahu se refere? Ele se refere ao primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 3. Abre aspas. Agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que seria isso senão uma declaração nada velada de genocídio? Em mais uma covardia, Israel bombardeou uma padaria perto do hospital Al-Shifa. O objetivo, certamente, é matar o povo palestino de fome. As padarias viraram um alvo preferencial dos bombardeios israelenses, demonstrando mais uma vez o caráter de genocídio das incursões israelenses. Um genocídio planejado meticulosamente. O primeiro-ministro norueguês parece que despertou de um sono profundo e acordou no dia 29 dizendo que a resposta de Israel à agressão do Hamas estava sendo desproporcional. Precisou só de 21 dias para ele perceber isso. Na América do Sul, Colômbia, Chile e Bolívia chamaram os embaixadores em Israel para consultas, e Netanyahu falou que essas nações foram vencidas pelo terrorismo. No Oriente Médio, apenas a Jordânia chamou um embaixador para consultas. Já o Irã nunca teve relações com o país. Mas quais são as consequências nos estados muçulmanos desse descompasso entre as simpatias do povo com a causa palestina e a indiferença dos governos? Sabemos que, em outros tempos, os países muçulmanos, especialmente os países árabes, não pensariam 2 vezes em condenar Israel e até mesmo entrar no conflito. A Guerra dos 6 Dias, por exemplo, contou com uma incursão do Egito, da Jordânia e da Síria. A do Yom Kippur congregou Síria e Egito. E mesmo semi-estados, como é o caso do Hezbollah, já estiveram em conflito armado contra Israel antes. Em 2020, por exemplo, envolveu-se numa guerra sozinho contra Israel e venceu, fazendo com que este desocupasse o sul do Líbano. A questão é que, agora, ninguém quer perder os petrodólares que vêm do Ocidente. Mas o povo tá puto e isso ainda vai virar uma bagunça nos países muçulmanos que pedem por uma medida mais enérgica de seus governos e nada acontece. Na Rússia, mais especificamente no Daguestão, centenas de pessoas invadiram o aeroporto de Makachkala quando ficaram sabendo que haveria um voo chegando de Israel no país. A república, que se encontra no sul da Rússia, é constituída por uma maioria muçulmana e é dominada por milícias de extrema-direita. Com a agressão de Israel,
é esperado que mais episódios de antissemitismo aconteçam no mundo. Israel coloca em risco a segurança de judeus que nada tem a ver com essa disputa de poder colonial que acontece na Palestina. E esse é o grande perigo, que grupos fascistas confundam a crítica ao sionismo com ódio puro e simples contra judeus. E cabe lembrar que, no mundo, há inúmeros movimentos de solidariedade palestina capitaneados por judeus, como, por exemplo, o Jews for Peace e o Neturei Karta, que inclusive apanhou dos sionistas na Jerusalém ocupada. Bom, por hoje é só. E não se esqueça, boicote o Estado de Israel e boicote o McDonald's. Gostou desse vídeo? Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de contribuir com a nossa vaquinha virtual em apoia.se/diplomatas de Sealand ou faça um pix para diplomatasdesealand@gmail.com. Muito obrigado.